E tem uma coisa que eu descobri no Brasil, se chama flanelinhas. É porque não tem na França, não tem na Europa. E aí, foi muito engraçado. Ele chegou, primeira vez, ele falou, cara, R$10 para olhar o seu carro. Eu falei, ué, o que é o conceito? Se você quiser olhar o meu carro, não precisa me pagar. Olhe! Aí ele falou, ué, você me paga R$10 para eu olhar o seu carro. Eu falei, aí eu tentei, sabe aquela brincadeira, sabe, para ver se o cara de repente muda de ideia. Eu falei assim, que nem o carro vale R$10, né? Aí ele não riu, eu dei R$10 mesmo. E eu reclamei com a minha esposa, eu falei, ué, isso é uma extorsão. O cara me obriga a pagar para um serviço que é muito pouco, nem é um serviço isso. E ainda é muito caro assim, R$10. Ela falou, pô, se fosse uma extorsão, seria muito mais caro para começar e não teria serviço nenhum. Eu falei, ué, tô te falando de extorsão, você está me falando do síndico do nosso prédio? Não mistura os assuntos também, né? E o que me deixa puto é que eu sou uma pessoa tímida, eu não sei muito dizer não. Eu sou um pouco aquele cara gentil demais, mas demais. Então assim, as pessoas me convidam para fazer coisas, eu não sei dizer não, não sei recusar. Eu já virei revendedor Mary Kay, Avon, Rinoté. Já fui trader Bitcoin, Forex, daquele negócio que você tinha que fazer entrar duas pessoas que eles até hoje estão com o meu dinheiro, não sei onde eles foram. Foi todas essas paradas, foi tudo isso. Uma vez tem um cara que me fez um convite recentemente. E eu fui, ele falou assim, vai mudar na sua vida. Eu fui, eu não sei dizer não, me ferrei mais uma vez. Inclusive, galera, falando disso, alguém está precisando de um Tupperware? O mais difícil é o mecânico. Isso é porque os mecânicos, não todos, tem algum mecânico aqui? Melhor. Porque, cara, se ele perceber que eu sou gringo, o preço sobe. Não tem jeito. Então os meus amigos falam pra mim, você vai, você fica quieto. Você vai, você fica quieto. Então eu fico quieto, só que é ridículo. Você não pode comunicar com uma pessoa sem palavras, entendeu? Mas eu tento assim. Só que tem uma hora que eu tenho que falar. E aí, como eu não tenho o sotaque certo, ele percebe. Pode ser, sei lá, poxa, tchau. Enfim, mas ninguém fala desse jeito. Ou até pelo cheiro, mas ele vai perceber que não sou brasileiro. Vai ter alguma coisa. E na hora que esse cara percebe, é automático. Ele levanta, o cara mexe com o cara, ele levanta, ele fala assim, um negócio do tipo, então, cara, você tá vendo aquela válvula de escape? Para mim, só para situar, eu tenho dificuldade em distinguir a roda e o volante. Então, assim, para mim é difícil esse negócio. Eu faria a mesma cara para ele se ele falasse assim, tá vendo aquele Silvio Santos de pau duro? Ele pode falar qualquer coisa. Eu não sei, eu não entendo. Mas só que eu não quero parecer. Então eu falo assim, faz sentido realmente. E aí o cara, automaticamente, como o preço sobe, ele quer cobrar uma fortuna. E ele fala sempre umas coisas assim, sabe, para me fazer pagar. Ele fala sempre uma coisa assim, você não precisa mexer, se você não quiser mexer, a gente não mexe. Já começa mal. Quando essa frase é pronunciada, eu sei que vai dar merda. E aí ele fala, assim, não é improvável o seu carro pegar fogo mais para frente. Eu falo assim, como assim mais para frente? Uns 15, 20 quilômetros. Pode andar. Isso me interessa saber dessa informação, porque quem dirige esse carro, na verdade, é minha sogra. Então, assim... A última vez eu reclamei e a minha esposa ela sempre fala assim, você não é homem, pô, você não é homem, você é fácil demais de tirar vantagem de você. Eu falei, não sou homem, beleza, negociei. Quanto que eu paguei? Era para pagar 800, eu paguei 500, minha troca de óleo. Muito obrigado, gente! Hoje as pessoas falam assim, você fala bem português e tal, eu até falo bem, mas no início foi difícil porque eu fiz um erro, eu não fiz uma escola de português, eu aprendi lendo livros de literatura, tipo Machado de Assis e esses caras. Então eu falava um português perfeito, só que do ano 1500. Eu chegava nos lugares assim, quer subir para essa festa de Roma, gente? Prazer, qual a sua graça? Era absurdo, era ridículo, era muito ridículo. E agora eu melhorei bastante, mas eu tenho dificuldade com as gírias de vocês, porque o brasileiro tem muitas gírias. Qualquer idioma tem, na verdade. Inglês tem, francês tem, mas em português elas
Elas são intraduzíveis. Quando eu cheguei, eu aluguei uma casa, era em 2015, e meu vizinho, ele sempre falava assim, muito educado assim, e aí, beleza, cara? Ô, vizinho, beleza? E aí, pô, beleza? Pra mim, um cara que fala beleza, assim, ele quer saber se eu acho ele bonito, entendeu? E eu falo, inclusive, não tem problema, você é bonito, você é gostoso, cara. Isso gera muito mal entendido. Aí uma vez também a bateria do meu carro acabou, assim, e eu fui pedir ajuda do meu mecânico. Fui pra casa dele, expliquei a situação, aí ele falou assim, você vai querer que eu faça uma chupeta, velho? Não, pode ser, mas você não quer ver o carro primeiro? Eu sou da França. Inclusive, antes de tudo, eu queria pedir desculpas. Não pelo sotaque, mas pelo cheiro. Eu sei. Eu vim aqui há 5 anos, eu sou da cidade de Paris. Eu vim porque estava ruim na França, estava ruim. Eu tinha uma loja que faliu, eu vendia chuveiros. Não estava legal. Não estava legal, para quem pegou a referência, explica para os outros. E no Brasil eu percebi que o francês, a língua francesa é vista como a língua do biquinho, que eu nem sabia. E aí uma vez eu estava do lado de um senhor, e quando ele soube que eu sou francês, ele começou a fazer assim. Eu não entendi que ele estava imitando o sotaque francês. Aí na hora veio na minha cabeça o preconceito. Eu acho que esse cara é gay. Inclusive foi a primeira vez que eu pensei isso de um brasileiro antes dele pensar isso de mim. Sou sincero. E aí eu falei inclusive pro cara, com licença, só para esclarecer, o senhor está me oferecendo um boquete? Ele falou, você tá doido? Ele falou, você tá doido? Lógico que não. Aí eu pedi desculpas. Aí a gente pegou as toalhas e foi embora da sauna. O fato de ser francês te ajuda, mas às vezes complica as coisas. Uma vez eu quase saí no soco com o marido de uma aluna de francês, porque a gente estava saindo da escola com a aluna e o marido estava no carro. E aí eu falei para ela, tá, e durante a semana vai treinando um piquinho, tá? E sem maldade eu falei isso. Aí uma semana depois eu voltei e falei, e aí, você treinou? Que a fonética do francês é muito de piquinho, assim. Aí ela falou, nossa, eu treinei, pô, até o cu fazer bico. Eu não conhecia essa expressão, falei, poxa, nem eu sabia que era possível, viu? Eu não sei se ela peida em francês, eu não sei como seria. Eu não faço ideia. Na França nós temos orgulho, nós franceses, de várias coisas que os franceses fizeram, na área da moda em particular. Tem o Louis Vuitton, que é francês, tem o Dior, tem o Yves Saint Laurent, tem muita gente. E tava indo bem, né? E aí eu acho que tem um momento que um cara falou assim, bem que a gente podia produzir carros também, né? E eu acho que tava no momento do rolê que já tava todo mundo bêbado, né? Porque se esse cara tivesse no Brasil, eu acho que ele ia olhar pro carro e falar assim, a gente podia ter focado no perfume, né? Tava bom, a gente tava na onda. Eu fui dono de um carro francês aqui no Brasil. Em um mês, ele foi 3 vezes no mecânico. E a terceira vez era um problema de ignição, ele nem ligava mais. Falei pro cara, você vai ter que consertar, porque eu preciso empurrar o carro assim. Ele falou, vou consertar sim, é 3 mil reais. Falei, vou empurrar mesmo. Vou empurrar mesmo. E aí eu comecei a empurrar esse carro, ele só pegava no tronco. E ainda bem que eu morava numa descida. Às vezes eu errava, eu falei, poxa, eu errei. Eu fui na subida, era horrível, horrível. Uma vez eu parei no meio de uma avenida, aí para pegar, eu comecei a correr na avenida. Olha o perigo do negócio. E os caras estavam passando, os motoristas, e falavam assim, tu vai morrer, bicho, você está completamente louco. Eu falava, eu sei, mas pelo menos o carro vai dar PT, ninguém vai herdar essa merda, né? Muito obrigado, gente. Vou deixar o palco para o próximo. Você botou muito papel.